Fala pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Eu sou o Henrique César e nesse vídeo você saberá como foi a Copa Política de 1934. Polêmicas de arbitragem, participação política, ausência do campeão, saiba tudo isso e muito mais a partir de agora. A Itália ficou profundamente magoada em 1929, quando não foi escolhida como sede do Mundial de 1930. Duas atitudes foram tomadas. A primeira, boicotar a Copa no Uruguai. E a segunda foi mexer os pauzinhos para receber a Copa seguinte. O primeiro-ministro italiano, Benito Mussolini, enxergava a crescente popularidade do futebol em seu país e usou a Copa como forma de promover o seu governo fascista e mostrar a nova face do país. A única concorrente a sediar o torneio era a Suécia, mas o impacto da quebra da Bolsa de Nova York em 1929 fez com que os suecos desistissem de sediar a Copa no 21º Congresso da FIFA, realizado em Estocolmo nos dias 13 e 14 de maio de 1932. Com o caminho livre, em 8 de outubro de 32, em Zurique, a Itália foi oficializada como sede do Mundial. O detalhe curioso que após a escolha, Mussolini recomendou à imprensa divulgar apenas notícias positivas sobre a seleção italiana. As críticas não estavam proibidas, mas seriam reprimidas com atos violentos. No total, 7 cidades receberam os Jogos do Mundial. Foram Turim, com o estádio Mussolini, Roma, com o estádio Nazionale PNF, Florença com Comunale, Nápoles com Giorgi Ascarelli, Polônia com Litoriale, Gênova com Marazzi e Milão com o San Siro. Para a construção dos estádios, o Partido Fascista arrecadou um bom dinheiro com a Loteria Nacional, além de aumentar vários impostos. Pela primeira vez na história, houve uma eliminatória para definir os participantes. 32 países se inscreveram para participar. Eram apenas 16 vagas disponíveis. A FIFA criou um sistema que perdura até hoje. Dividiu as equipes por critério geográfico em grupo de 3, com 2 partidas para disputar cada seleção. Algumas curiosidades podemos destacar. Brasil e Argentina foram à Copa sem entrar em campo, já que Peru e Chile desistiram de ir ao Mundial. Pela primeira e única vez, um anfitrião teve que disputar as eliminatórias. É isso mesmo. A Itália enfrentou um grupo com Turquia e Grécia para chegar ao Mundial. A Itália viu a Turquia desistir de disputar e bateu fácil a Grécia por 4-0. Outro detalhe é que o atual campeão uruguai, magoado com a ausência das potências europeias em 1930, não foi ao torneio e foi a única seleção na história a não defender o seu título. O regulamento havia sido definido em 1931, com 16 equipes participantes. Previa 8 duelos, com os vencedores seguindo para a próxima fase. Não houve uma fase de grupos. As seleções participantes foram Alemanha, Áustria, Brasil, Holanda, Hungria, Itália, Tchecoslováquia, Bélgica, Espanha, Egito, Estados Unidos, França, Romênia, Suécia e a Suíça. O posto de favorito era da Áustria. Na época considerada a seleção mais forte do continente, era chamada de Wonder Team, time maravilha em alemão. A Itália, pressionada pelo governo, deveria vencer a Copa, tanto que Mussolini disse a seguinte frase ao treinador Vittorio Pozzo: "Que Deus proteja se essa seleção fracassar." E a Áustria era uma pedra no caminho italiano, já que em um amistoso preparatório os austríacos venceram por 4-2.
Com os jogos de mata-mata começando logo de cara, tivemos 3 surpresas. Equipes tidas como do pote mais fraco que avançaram: Espanha, Suíça e também Suécia. A polêmica nas oitavas foi justamente no jogo do Brasil. Após a derrota, uma foto divulgada nos jornais mostrava o zagueiro Quinóces ajoelhado na linha de gol, evitando um gol brasileiro com a mão. Na fase seguinte, foi a vez da Espanha, e quem diria da Espanha reclamar da arbitragem. Como não havia prorrogação ou pênalti em caso de empate, Itália e Espanha jogaram 2 vezes nas quartas de final. Na primeira, um empate em 1-1 e na segunda, um polêmico 1-0 para a Itália. O árbitro suíço René Mercier favoreceu os donos da casa. Primeiro, anulou um gol de Campanal, marcando impedimento inexistente. E depois anulou outro, cancelando uma vantagem e marcando a falta depois que a bola já estava na rede. Na semifinal, enfim aconteceu o esperado confronto entre Itália e Áustria. Debaixo de uma chuva que prejudicou muito a Áustria, a Itália venceu no dia 3 de junho pelo placar de 1-0. Na outra semifinal, a Tcheca-Eslováquia bateu a Alemanha. Em 10 de junho de 1934, um domingo, o estádio PNF em Roma, 55 mil pessoas atendendo a convocação de Benito Mussolini. Para se ter ideia do poder do primeiro-ministro, o trio de arbitragem antes da partida fez a saudação fascista direcionada a Benito. O jogo foi definido na prorrogação, após um empate no tempo normal por 1-1. Os italianos se mostraram mais inteiros fisicamente, mesmo tendo até ali jogado 120 minutos a mais que os tchecos. Logo aos 5 minutos, Esquiavo chutou, a bola prensou em Kirsil, enganou Planica e o lance deu o título mundial para a Itália. Por via das dúvidas, diante de Mussolini, o discurso dos campeões foi totalmente a favor do fascismo. Dizem as más línguas que Mussolini usou o poder político para influir na escolha de juízes de seu agrado. E durante o Mundial, várias decisões duvidosas foram tomadas a favor da Itália. Outro fato marcante é que na véspera da final, o trio de arbitragem e o alto escalão da FIFA teriam jantado com Benito Mussolini. A seleção da Copa teve o goleiro espanhol Zamora, os defensores Monseglio, italiano, e Quinóces, espanhol, os meias Ferrarisfi, da Itália, Monti, também da Itália, e Silauren, espanhol. O ataque teve Guaitá, Meazza e Orsi, italianos, o Sindlear, austríaco, e Nedjedlej, tcheco. A Copa teve uma artilharia polêmica, já que a FIFA acreditava a Nedjedlej apenas 2 gols na partida contra a Alemanha. Com isso, ele dividia a artilharia com Konen e Esquiavo. Mas em 2010, as súmulas foram revistas e devolveram ao tcheco um gol, dando a ele o posto de artilheiro máximo do torneio. A seleção brasileira ficou em 14º lugar, a pior colocação do Brasil na história. Novamente, uma divisão, dessa vez entre profissionais e amadores. O Brasil passou a ser profissional no futebol em 1933. Então, haviam 2 entidades para organizar: a CBD, que cuidava dos amadores, e a FBF, que cuidava dos profissionais. Não era possível montar uma seleção competitiva apenas com os atletas amadores, mas a rixa entre CBD e FBF não liberavam os atletas dos times profissionais. A CBD, então, passou a oferecer uma pequena fortuna para convencer os atletas. Sendo assim, a seleção pôde contar com sua maior estrela na época, que era Leônidas da Silva, e que foi um dos destaques do time na Copa. A delegação foi para a Itália em 12 de maio de 1934, em uma viagem que durou 11 dias e fez com que os jogadores perdessem a forma física. O resultado foi a derrota para a Espanha por 3-1 e a eliminação.
O maior público da Copa foi na final entre Itália e Tchecoslováquia, com 55 mil pessoas no estádio. E o menor público, 7.500 pessoas no confronto entre Alemanha e Áustria. Foram marcados 70 gols, com uma média de 4,11 gols por partida. O melhor ataque da competição foi dos campeões italianos. Tá aí, galera, foi isso que aconteceu em 1934 na Copa da Itália. Descobriu muita coisa que você não sabia? Comente nos comentários, deem sugestões de pauta, fiquem à vontade. Deixe seu like no vídeo e se inscreva em nosso canal. O próximo vídeo traremos a Copa de 1938. No mais, forte abraço, fui!